Vamos lá? Olha só, eu vou falar ali, só para você ter ideia, de um período que é o final do século XVI, comecinho do século XVII, mais ou menos 1590, 1600, 1610. Foi por este período, tá? Vamos entender primeiro o que é um quilombo, pessoal. O significado de quilombo é como se fosse uma região da mata, um espaço da mata, que esses escravos fugidos dos seus senhores eles vão se esconder, eles vão procurar abrigo para não voltarem aí, né, para o campo de trabalho ali. Tiveram vários quilombos no Brasil, vários. E aqui uma pausa, tá? Sempre quando eu trato de algum fato histórico de longas datas, muito tempo, a gente precisa entender que muito desse conteúdo, ele não foi escrito naquele tempo. Não, há pouco documento. De repente ele foi escrito 100 anos depois, 200 anos depois. Muito do que se foi se esclarecendo posteriormente, depois, né, ao longo dos anos, ao longo das décadas, enfim, foi às vezes com a ajuda da arqueologia, com alguns achados, com alguns objetos, entende? Então aí você vai remontando a história de novo. Até mesmo, além de remontar, você vai esclarecendo alguns fatos. Bom, então desse período aqui, sabe-se que haviam vários quilombos, tá? Mas, digamos assim, a região mais importante era a tal desse quilombo dos Palmares, que na verdade eram várias unidades de quilombos. Ele era o maior do Brasil, tá? Esse quilombo dos Palmares tinham praticamente 12 unidades. Olha só os números, como a gente começa a pensar e fala, nossa, cara, parece uma cidade. É por aí mesmo. Eram basicamente 12 unidades. 200 quilômetros quadrados de habitação ali, de esconderijos. No Brasil, o que os livros nos contam hoje em dia, a gente também tem que considerar que como é que vai contar nesse período depois, você foi tentando remontar isso na história, né? Tinham basicamente mais ou menos 20 mil fugitivos ao longo do Brasil, ao longo desses espaços aí, mas só no Quilombo do Palmares eram 12 unidades com 200 quilômetros quadrados, certinho? Bom, aí vamos entender. Quilombo do Palmares, pessoal, detalhe aqui, ele fica na região da Serra da Barriga. Serra da Barriga, quando estávamos lá nas capitanias hereditárias do Brasil, Serra da Barriga ficava na capitania de Pernambuco, tá? Aí depois, né, com a territorialização, enfim, demarcação de terras, enfim, hoje esse espaço geográfico fica em Alagoas, tá? Na região de Alagoas. Bom, continuando bem pertinho da capital, 200 quilômetros ali, 2 a 3 horas de carro, 200 km. Bom, voltando ao raciocínio. A gente tinha vários quilombos lá, vamos entender, 12 unidades. Tinham vários líderes, né? Mas um dos mais famosos ali, um dos líderes mais fortes é o tal do Gangazumba. Gangazumba tem até alguns livros que contam que ele era filho de uma rainha do Congo. E ele foi, quando ele veio para cá, ele já veio com alguns familiares e alguns súditos dessa rainha, e foram eles que ajudaram esse Gangazumba a se tornarem líder aqui. Isso é que os livros nos contam,